Fala, meu povo, boa tarde! Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso Chega Mais Vale, estamos no ar. É isso aí, terça-feira, hoje é dia 25, meu povo, dia de falar sobre saúde e beleza, trazendo muita, mas muita informação de forma leve e descontraída, viu? Aí pra vocês de casa. Tô esperando a piada, não veio. Eu ia falar que é o abacatinho e o limoeiro. Não, 25 de março. Ah, tô achando que é do Luke. Uma das ruas mais famosas de São Paulo. É, saudades, hein? Hashtag Você tem saudade? Quem não gosta... Ó, produção, aí alguém já passeou na 25 de março? Não é uma delícia passear delícia. Santa Efigênia? É, né? Tem que ter uns trocadinhos. Mas Santa Efigênia, 25 de março, meu Deus, até arrepia, dá vontade de ir agora. Natal, época boa, né? Mas Montar árvore de Natal. Gente, bugiganga, é bom demais bugiganga. Bom, terça-feira por aqui, vocês já sabem que estamos completamente voltados para a saúde. E hoje a gente vai falar sobre um medicamento bastante polêmico. É, ele é para uso no tratamento da diabetes, redução do consumo do álcool, mas tem sido amplamente utilizado para o emagrecimento. Pro álcool eu não sabia não, mas pro emagrecimento conheço muita gente que já toma, viu? Ozempic. Já já a gente vai bater um papo com a ginecologista e endocrinologista a doutora Maíra Campos, que já está posicionada. Eu tenho muitas dúvidas, Guilherme, muitas. e vou tirá-las todas hoje. Ainda mais sobre o sucessor dela, que falam que tem um Tem um novo? Tem um primo? Tem o irmão, primo ali, cunhado, já que já tá com a galera usando aí, repercutindo muito na mídia. Bom, gente. E pra não parar por aí não, vamos falar também sobre doenças respiratórias no outono. É um mês uma estação meio sacana com a galera que tem problema respiratório, não é? Quem sofre com as ites? Eu. Rinite, sinusite, asma, bronquite, o tempo começa a mudar e elas aparecem. Pois é, a gente vai te ajudar a entender como prevenir e cuidar desses problemas. E claro que a sua participação é muito bem-vinda, super importante. A gente sempre fala do WhatsApp, mas hoje eu quero levantar outra campanha por aqui. Levantou a bola porque tem jogo também, né? Hoje, tem jogo? Tem Brasil e Argentina hoje, menina. Ih, Bicho, sério? vai ser pegado. Bom, mas só, quero levantar a bola pro pessoal da internet agora. Então, se você tá no WhatsApp hoje, ênfase na internet, pode acessar o nosso canal do YouTube, youtube.com/@TH+SBTVale, ou se você preferir, já tem o aplicativo já na sua pasta aí arquivada, só colocar arroba, ou nem precisa pôr arroba não, viu? Só por TH+Vale SBT ou SBT Vale, que você já encontra a gente ao vivo. Então, um chat. Tem um chat maravilhoso. Se você é daquele telespectador ou telespectadora que diz assim no WhatsApp: vocês nunca leem meu beijo, leia a minha mensagem, por favor, porque recebemos milhares de mensagens todos os dias. Então corre pro YouTube, hoje é sua chance, aproveite os profissionais que estão aqui na nossa sala para responder você. Vai lá que a gente já tá vendo por aqui o nosso chat do YouTube. Tá, será que até o final do programa a gente amadurece? Eu já tô madura. Já? Ah, tem coisa que é madura verde, não tem? Uva. O abacate. Abacate, uva verdade, verde. gente. Então pronto. Minha cabeça, ela vai girando uma pirotecnia aqui maluca. Bom, vamos voltar ao assunto sobre saúde e também hoje o foco é sobre este medicamento aí que foi feito, não digo se foi feito, mas muita gente usa para o emagrecimento, que vem crescendo bastante nos últimos anos. Estamos falando hoje do Ozempic, ele que se tornou um dos mais falados por ajudar no controle da glicemia e da perda de peso, mas surgem algumas novas informações indicando que ele também pode ser usado e te ajuda a reduzir o consumo do álcool. Você sabia dessa? Será que isso é verdade? Ai. Como ele age no nosso organismo? Antes de falarmos com a especialista, a gente vai conferir uma matéria sobre como esse medicamento vem sendo utilizado no Brasil. Dá uma olhada. A Ag está com a autoestima renovada. Os 18 quilos que ela ganhou na pandemia por causa da ansiedade viraram apenas fotos no celular. Eu vi que eu estava começando a ganhar peso. Eu via pelas roupas, porque a gente mesmo não enxerga. Sim. A gente não se dá conta. Em agosto de 2023, a corretora de imóveis começou a tomar semaglutida, substância que diminuiu a resistência do organismo dela à insulina, além de controlar o apetite. Cada 3 meses eu faço um exame de sangue, o meu organismo voltou ao normal, eu saí da pré-diabetes.
A semaglutida foi a primeira substância a chamar atenção pela eficácia no tratamento do diabetes e, consequentemente, na perda de peso. Hoje, no Brasil, existem pelo menos outros 4 medicamentos com um efeito semelhante. É uma mudança de paradigma do tratamento clínico da obesidade. A gente sabe que a obesidade é uma doença crônica, a pessoa pode perder até 10 anos de vida e, além disso, essas medicações mostram um efeito de proteger o coração do risco de infarto, além da perda de peso e controle do açúcar. 6 milhões de unidades das chamadas canetas emagrecedoras foram vendidas em todo o Brasil durante 2024. E em muitas farmácias, como é o caso dessa aqui, não tem mais estoque das medicações. Diferentemente de outros países, aqui no Brasil, não é preciso apresentar receita médica para comprar o remédio. Mas é importante ter cautela e consultar um médico antes de iniciar o tratamento. A gente sabe que essa classe específica ela vai gerar mais desconforto, sensação de plenitude depois que come, constipação, diarreia. Só que ela pode também alterar as outras medicações que a pessoa faz uso. Além disso, ela pode também aumentar o risco de pancreatite em pessoas predisponíveis. O preço das medicações varia de R$1.000 a R$10.000 por caneta, mas, de acordo com os médicos, a tendência é reduzir o valor nos próximos anos. São medicações que têm um valor ainda inicial muito alto, mas com o tempo, e com a queda da patente, a gente acredita que seja uma medicação que esteja disponível para toda a população. Então, o tratamento da obesidade nos próximos anos promete uma revolução. Para a AG, a revolução já começou e agora ela sobe na balança e se olha no espelho com orgulho. Toda aquela fase de ansiedade passou. A pandemia acho que estragou a vida de todo mundo e a felicidade voltou. Bonitinha. É isso, que bacana que a gente hoje consegue proporcionar para as pessoas que realmente necessitam medicamentos que fazem diferença no dia a dia das pessoas. Meu povo, agora para tirar todas as nossas dúvidas, receberemos aqui no estúdio a ginecologista e endocrinologista Mayra Campos, que já está posicionada. Tudo bom, doutora? Tudo certo? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui participando desse programa e vamos falar um pouquinho, dessa medicação que é muito famosa e tem dado o que falar, né? Eu tô empolgada, doutora, porque eu tenho muitas dúvidas e eu quero entender esse cenário, porque as pessoas estão associando o Ozempic apenas ao emagrecimento. Todo mundo que está acima do peso tem diabetes? Precisa do medicamento? Como que é esse cenário? Tem alguém que deve usá-lo só para emagrecer e não está dentro do cenário da diabetes? Claro que tem pacientes que têm indicação e outros não, né? A mais indicado é para pacientes sobrepeso e obesidade e pacientes que são diabéticos, né? Ou tem predisposição para uma pré-diabetes. Porém, tem muita gente que quer emagrecer com muita facilidade e acaba usando a medicação de uma forma errônea, né? Que não sabem às vezes usar e não fazem um acompanhamento médico e acaba aí trazendo outros problemas patológicos aí nesse fisiológico do paciente. E doutora, quando a pessoa, eu vou usar o gancho da Gabi, falando sobre a não necessidade do uso do medicamento para controle da glicemia, mas sim para o emagrecimento. Ele acaba descontrolando a nossa glicemia ou não? Se não precisa, ele também não atrapalha? Não, muito pelo contrário, ele acaba controlando a glicemia. Então, pacientes que estão sobrepeso, eles têm uma inflamação, é uma inflamação metabólica. Então, o que ele causa, né? A semaglutida, ela é um análogo, né, de GLP-1. Esse GLP-1, ele é um hormônio que o nosso intestino produz. Sim. Então, esse hormônio, ele te dá uma sensação de saciedade. Então, o paciente, ele começa a não ter vontade de comer o doce, o salgado, a pizza, o lanche, porque ele começa a dar sinal para o teu hipotálamo, né, que é o nosso cérebro, sinais de saciedade. Então, o paciente ele diminui a fome e com isso também tem a questão que diminui a questão do álcool. É verdade. Né? Então, o paciente às vezes ele tem muita compulsão alimentar e aí ele vai lá descontando no alcoolismo, né? No tabagismo. Então, ele acaba diminuindo também essa vontade de comer e de fumar e de beber. Nome difícil em semaglutida. Você viu? E assim, eu entendo o poder da internet de trazer informações, mas
mas quando a gente fala, nossa, eu tenho muita curiosidade, muitas dúvidas, é porque a gente vê a Ozempic, entende o que ela está transformando, mas muitas vezes não tivemos a oportunidade de perguntar para um médico de fato, tirar as dúvidas. Eu quero entender um pouco mais o que a gente tem que olhar em pessoas que vão sem passar no médico e acabam tomando a medicação, o que a gente tem que controlar. Mas a gente tem que fazer um rápido intervalo. Ah, agora sim. A gente vai fazer um rápido intervalo porque a gente vai fofocar aqui no bastidor. Segura aí. Você está assistindo Chega Mais Vale. Oferecimento Sabin Diagnóstico e Saúde. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Ei, mulher, o seu mês chegou aqui no Auto Shopping da cidade. São mais de 300 opções de veículos e condições especiais para você sair de carro novo. Venha aproveitar o mês das mulheres aqui no Auto Shopping da cidade, em Jacareí. A CGTEC é uma empresa especializada em security e facilities e atende especialmente condomínios residenciais, comerciais e empresariais. A CGTEC tem sede própria e atende as maiores regiões de São Paulo. Portanto, na hora de contratar sua próxima empresa de segurança e facilities, chame a CGTEC. Acesse cgtec.com.br ou ligue 0800 000 0005. CGTEC, segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Ei, você empreendedor, quer ter mais vantagens nas suas vendas? Com a Monetics, vender em 12 ou 18 vezes nunca foi tão fácil. E na Monetics, você conta com a taxa Smart. Com ela, você pode fazer o repasse total ou parcial da taxa da venda para o comprador e até mesmo vender parcelado com taxa zero. Fale conosco no WhatsApp 0800 500 0021 ou visite monetixbr.com. Monetics, sua parceira para vender mais e melhor. Olá, como posso ajudar? Pia, tem carro bom e barato? 208, só 57.900. Tá barato, tá barato. Tá barato. Travou de tanto desconto. Auto Shopping Andrômeda. Tá barato, tá barato, tá barato. Voltamos, meu povo, para mais um bloco. A doutora continua nesse bloco, então pode mandar sua questão aqui no nosso chat do YouTube. Eu tô ruim da vista hoje, dona Gabriela, mas a Elaine já perguntou sobre bronquite. Daqui a pouquinho a gente vai tocar no assunto das doenças respiratórias no mês de outono. Mas para você que tá com dúvida ainda sobre a semaglutida, acertei? Acertei, tô ficando bom nessa. Pode mandar pra gente agora que a gente tá olhando aqui. A produção corrigiu o nome. Como que é, produção? Eluane, acertei. É difícil falar Elaine, Eluane, tá tudo junto ali. Nossa telespectadora. Bom, a gente entendeu um pouco mais da Ozempic e eu levantei a seguinte pergunta. Supondo que uma pessoa decida tomar Ozempic sozinha, vai até a farmácia, acaba comprando medicamento, o que isso pode acarretar no futuro? Você como médica, quando chegar um paciente que usou sem ter todo esse acompanhamento, o que você procura no organismo dele? O que pode acontecer? Isso acontece bastante, principalmente na minha prática, né, de clínica médica, no consultório. Os pacientes chegam e falam, doutora, eu já usei a medicação e assim, eu não emagreci nada, eu não perdi nada. Pode acontecer? Pode acontecer, porque às vezes aquela paciente ela não tem a indicação da medicação, né? E aí ela vai fazer o uso, só que ela não vai solucionar a perda de peso. Por quê? Talvez não é uma paciente obesa, talvez não é uma paciente sobrepeso, e aí vai fazer um uso, né, indevido, com uma dosagem indevida, e aí a paciente não
não vai ter resultado, né? Então, o mais indicado é que esse paciente, ele passe por uma consulta, né, com um profissional médico para fazer uma avaliação, uma bateria de exames, né? Precisa ser avaliado o pâncreas, a questão renal, a parte hepática, né, desse paciente, para saber se realmente esse paciente tem uma indicação ou não para estar fazendo uso do medicamento. Sim. Doutora, eu vou fazer a pergunta, não é nem uma pergunta, é um desabafo aqui da Elisete. Ela botou aqui no nosso... Botou não, ela escreveu no nosso chat do YouTube. Boa tarde, assisto vocês todos os dias aqui de Paraibuna. Eu tenho diabetes e tô acima do peso. Agora eu vou pegar um gancho nesse comentário dela. A gente sabe que existem outros medicamentos aí no mercado e tudo mais para diversas funções. A semaglutida, ela sempre será a melhor opção ou a gente tem um leque grandioso para a gente seguir também? Nós temos um leque grandioso para seguir. Nós temos, vamos dizer, o primo da Ozempic, né? Sim. Que é a tirzepatida, que é a Mounjaro, que é super famosa também e está dando o que falar. E a perda de peso no paciente, se a gente for comparar a semaglutida com a tirzepatida, tem assim uns 10 a 15% maior, né, na quantidade de peso de perda. Enquanto a Ozempic, o paciente pode perder até 15% do peso total, a tirzepatida pode chegar até 25% do peso total do paciente. Então, ela potencializa mais. E por que ela potencializa mais? Porque ela tem 2 hormônios. Enquanto a Ozempic só tem um hormônio, a Mounjaro, que é a tirzepatida, tem 2 hormônios. Então, vai agir tanto na parte gástrica quanto na questão da glicose, né? Diminuindo essa resistência insulínica. Ela colocou o medicamento que ela toma ali, mas não acha diferença no emagrecimento ou na diabetes. Coloca pra gente, Elisete, faz favor. Porque provavelmente pode estar errado nessa triagem do medicamento. Eu tava olhando as imagens enquanto você falava, doutora, e apareceu várias frituras e alimentos gordurosos. Você falou um pouco da parte fisiológica que esse medicamento traz, de saciedade, enfim. Mas se a gente tiver uma obesidade, um sobrepeso, com alguma causa de transtorno mental, de compulsão mesmo, de buscar na comida algum apoio emocional, o que acontece se essa pessoa toma a medicação e extrapola na comida e vai lá e acaba consumindo alguma coisa muito gordurosa? Aí ela vai ter alguns efeitos colaterais, como vômitos, vai ter muita náusea, pode ter muita dor gástrica, né? Queimação, azia, pode ter muita diarreia também, enxaqueca. E sem contar que a semaglutida, ela diminui muito a nossa insulina. Então, se é um paciente que ele não tem indicação, ele pode ter aí uma hipoglicemia, né? E aí ele pode vir a ter um desmaio. E se ele toma também, né? Se ele não tem indicação e ele acaba tomando essa medicação, sem avaliar a questão fisiológica dos exames, ele pode também evoluir para uma pancreatite. Pacientes que têm problemas com tireoide também não podem tomar essa medicação e precisa sim ser avaliado com o médico. Sim, né, pensando nessa questão da saciedade, ela pode levar o paciente a fazer jejuns muito longos? Ele precisa de uma dieta com acompanhamento também, entender esse cenário e não, tudo bem, tomei Ozempic, tô sem comer, vou ficar aqui sem comer e ver o quanto eu aguento. Precisa também fazer, além de ter um acompanhamento médico, passar também com o nutricionista, né? Porque como ela tira muito a saciedade, né? O paciente, se deixar, ele fica 1, 2, 3 dias sem comer nada, porque ele não tem vontade de comer. Então, isso ele vai ficando mais fraco, né? Ele vai perdendo a tua função cognitiva, né? A memória vai ficando um pouquinho mais ruim, né? Por conta da fraqueza, né? Não está ingerindo nutrientes, minerais, proteínas que a gente precisa. Então, acaba tendo essas alterações também. Sim, e doutora, a gente já tem indício, algum estudo falando que a semaglutida ela está auxiliando nas pessoas que têm algum tipo de problema com o álcool e o tabagismo? Sim, não é comprovado, porém, tivemos agora um último estudo científico, né, que relatou que 50% dos pacientes que fazem uso dessa medicação e que têm indicação, eles diminuem aí nessa média de 50% a 56% da ingesta do álcool, né? E pacientes que são tabagistas também. Então diminui, porque geralmente os pacientes, eles comem por compulsão emocional, né? Então o paciente obeso, o paciente sobrepeso, ele tem uma compulsão e ele come por conta de uma emoção, né? A obesidade
obesidade ela é uma doença crônica, metabólica, então afeta toda a parte neurogênica, né, que nós temos. Então, às vezes, nós não temos controle dos nossos pensamentos. E o nosso sistema fisiológico, ele tem vários hormônios, né, que são esses hormônios que tem na semaglutida e na tirzepatida, e aí acaba fazendo todo esse trabalho, né, vamos dizer de uma forma mais clara para os telespectadores entenderem, tirando essa saciedade, né, e diminuindo a ingesta do álcool. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro, porque eu acho maravilhoso aprender e entender um pouco mais sobre os assuntos que a gente está vendo aí em alta nas redes sociais. O nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu quero saber sobre efeitos a longo prazo. Doutor, uma pessoa que tem indicação, que vai usar o Ozempic, ela tem um período de tratamento ou ela é de uso contínuo, como anticoncepcionais e outros medicamentos? Não, ela não é de uso contínuo, vai depender muito da quantidade de peso, né, que essa paciente precisa perder, mas não é uma medicação para usar de uso contínuo e, por exemplo, às vezes as pessoas confundem com a insulina, né, então, apesar dela ser uma insulina, mas ela tem um período, né, que o paciente vai estar usando e ele precisa ser feito o desmame desse paciente, né, para não estar usando continuamente. E nesse processo também do emagrecimento, né, que o paciente vai passar por várias questões, passar com nutri, tem pacientes que passam com psicólogo, com psiquiatra, então tem todo uma questão por trás, né, não só a questão da medicação. E só lembrando também que todos os pacientes que tomam, e se eles não mudarem o estilo de vida, eles vão rebotar e vão engordar de novo. Então toda e qualquer medicação para emagrecimento vai rebotar e vai engordar de novo se não tiver uma qualidade de vida aí melhorada, né? Com certeza. O Instagram da doutora tá na sua tela, se você quiser mais informações, agendar uma consulta. Lembrando também que no nosso Instagram, Chega Mais Vale, você consegue colher todos os dados dos nossos convidados, de quem passou por aqui. Certo, Guilherme? Isso mesmo. E antes de tomar qualquer decisão, passe no seu médico. Se não tem um médico, a gente colocou aqui, ó, o Instagram da doutora na sua telinha. Me sigam aí, fique à vontade. Doutora Mayra Campos, @doutora.Mayra Campos. É isso, Gabi. Obrigada, doutora, pela presença. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Dona Gabriela, meu nariz já tá coçando só de pensar no assunto. Calma, no próximo bloco a gente vai falar sobre rinite, sinusite, asma, bronquite. Não sai daí. Você está assistindo Chega Mais Vale. Oferecimento Sabin Diagnóstico e Saúde. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Tá na hora, Vale, é o seu porta-voz. Aqui nós brigamos pelos seus direitos. Eu, Vinícius Valverde, trago todas as notícias da nossa região e as principais ocorrências policiais, sempre com muita opinião e sem fake news. Claro, contando com a sua participação. O nosso encontro é de segunda a sexta aqui na TH+ SBT. O quê? Entrada hoje, eu vou pagar o meu financiamento só daqui a 2 anos? Isso mesmo! IPVA total grátis 2025, supervalorização no seu usado da troca. Condições que só a Mil Vale faz pra você. Não marque bobeira, marque uma visita. Mil Vale Multimarcas realiza muito mais que os seus desejos. Em São José dos Campos, Pouso Alegre e Caraguatatuba. Chegou a hora de renovar o visual. Vem pra Becker Calçados e descubra as melhores marcas e tendências de calçados femininos. Além de confortáveis, eles têm qualidade e um precinho que cabe no seu bolso. E o melhor, você ganha 10% de cashback na sua próxima compra. Para os atletas de plantão, temos os tênis de alta performance, tanto para ajudar você na sua corrida ou para dar aquele up na hora de fazer seus exercícios. Não fique de fora. Passe já em uma Becker Calçados. Becker Calçados, as melhores marcas, pelos menores preços. Hoje, após o Cine Espetacular, um influenciador láctea tá no de noite? Você faz ideia do que eu tô fazendo aqui? Não faço ideia. Eu tô aqui por quadro de DNA, vai! Tá lembrado de mim? Sim! Ai, bicho velho! A sua memória, então.
então. Por favor, Tamara, que eu não tô lembrando, não. Hoje, após o Cine Espetacular. De noite. Não deu a chance pro estagiário. O Gugu sempre foi muito criativo. Ele fazia acontecer as coisas. Até os domingos ficaram mais legais. Não tinha pra ninguém segurava o Gugu. E a TV brasileira nunca mais foi a mesma. Todo mundo gritando comigo. Viva a noite! Lá com a massa. Não é pra qualquer um, não. Gugu, Toninho e Augusto, série original. Assista no Mais SBT. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe o acesso e aproveite. Estamos de volta, eu tô sorrindo de desespero que só de pensar nessas doenças de outono, meu nariz já começa a coçar, dona Gabriela, meu rosto já começa a latejar e eu não sei o que eu faço, porque coça tudo meu nariz, Você moça. é daquelas pessoas que fala tanto uma coisa que começa a sentir? Oxe, na hora. Sério? Eu sonho, eu acordo e... acontece. Ai. Acontece. Bom, a gente vai... se eu sonho com uma coisa, eu acordo pensando nela. Se eu já tô pensando no assunto, meu nariz já... Juro por Deus. Ó, mãozinha juntinha assim, começa a coçar meu nariz. Vamos pensar em dinheiro então, né? É? Ó, temperaturas mais amenas e também fortes mudanças climáticas podem trazer diversas questões e aumentar o caso de doenças respiratórias, certo? Certíssima, como a rinite, sinusite, bronquite e até mesmo a pneumonia que tá nessa lista aí. Não é it, mas é prima ali, parceira de todas essas. Mas como que a gente pode acabar prevenindo e cuidar melhor da nossa saúde respiratória nessa época do ano, dona Gabriela? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a pediatra Natália Borges e a fisioterapeuta especialista em doenças respiratórias, Ana Paula Martins. Sejam muito bem-vindas, queridas. Tudo bem? Obrigada, Tudo bom, obrigada, gente? boa tarde. Olha, eu virei Vieram salvar a PhD. gente. Não, eu virei PhD no assunto, porque, infelizmente, ano passado eu tive um episódio de bronquiolite na minha pequena. Fiz muita fisiorrespiratória, ela foi pra UTI, a gente passou maus bocados e assim, quando acontece alguma coisa voltada à saúde, eu gosto de entender o assunto. Então agora eu queria que a gente trouxesse exatamente a informação pro nosso telespectador, né? Informação, Principais doenças respiratórias que se intensificam. O que a gente tem que olhar nessa época do ano? Então, olá, tudo bem? Eu sou a doutora Natália, sou pediatra. E eu costumo dizer que as mães gostam do outono e inverno antes de ter filho. Depois... O verão é maravilhoso. A gente só quer verão, né? Esses dias uma mãe falou assim, eu só voltei a gostar de verão quando minha filha tava com 15 anos. Porque não dá, né? E como vocês mesmo falaram, a gente tem rinite, crises de rinite que levam a sinusite. Mas nas crianças, o que mais chama atenção de fato, o que a gente tem mais preocupação, é realmente a bronquiolite, as pneumonias, que têm sido bastante frequentes, né? E assim, além de crises de asma, de crianças de asmáticas, porque o tempo seco já predispõe essa secura das mucosas e também a predisposição mesmo de ter as doenças de fato. Então isso daí vai piorando e no outono e inverno não tem jeito. O bicho pega, a gente que é pai precisava de uma Ana Paula e uma Natália em casa no inverno, no outono. Assim, a física tem que virar pessoa da família já. Me conta uma coisa, Natália, você falou sobre esse tempo mais seco. É por conta disso mesmo que a criançada traz a bronquiolite, a bronquite, rinite, sinusite para casa nessa época do ano? O que acontece é que as vias aéreas mais secas, elas ficam mais propensas a ter infecções. Além disso, a gente tende a ficar em locais mais fechados. E às vezes aglomerados, mais contato, né? E toma menos água, que também predispõe a ficar mais seco, né? Então acaba que tudo isso faz essa predisposição para as doenças respiratórias. Sim, eu acabei encontrando a fisiorrespiratória depois do meu diagnóstico e como forma de tratamento. Nessa época do ano, entramos no outono. A gente já sabe, supondo que a gente já sabe, que o nosso filho ou filha é um bebê chiador, tem essa característica, já tem um histórico aí de algumas doenças. A físio pode ser usada como prevenção também? Com certeza. É importante a gente pensar no que a gente pode fazer antes da doença chegar, né? Então, cuidar do ambiente é um principal ponto. Manter o ambiente mais úmido.
né? Mas não uma umidade excessiva, uma umidade adequada. Então, 60% dessa umidade. É válido a gente usar umidificador, né? Se for um umidificador mais simples, que não possua aquele aparelhinho que chama higrômetro, que a gente consegue medir essa umidade do ar, é interessante a gente ponderar o momento em que a gente vai ligar esse umidificador e não deixar a criança exposta também a esse umidificador a maior parte do tempo. Além disso, a lavagem nasal ela é uma importante aliada das crianças, né? Eu falo que é rotina e é como se a gente fosse escovar o dente. Então, pelo menos 2 vezes no dia, aí, ao anoitecer, antes de dormir, quando essa criança acorda, é importante a gente fazer o uso do soro fisiológico e dessa lavagem mais mecânica. Porque quando a gente deixa essa via aérea mais limpa, a gente facilita as crianças, os bebês, durante a respiração, que é uma respiração mais nasal. E, além disso, a gente evita aí essa deposição de agentes que podem ocasionar essas doenças. Além de umidificar também a via aérea, né? Que é um problema do outono e inverno, né? Sim, com certeza. Meninas, a gente vai fazer... eu vou chamar um merchan que a gente ama de chamar aqui no nosso Chega Mais, que é o Ari. O Ari, ele esteve aqui animando a nossa sala do Chega Mais com a Compacta Print, que a gente ama de montão. E é o que a gente vai ver agora. Coloca aí, produção. Minha senhora e meu senhor, para tudo, porque está na hora de você aí de casa ter seu próprio negócio. Certo, Ari? Olha, exatamente. Afinal, né, gente, as oportunidades, elas não esperam, ó. Elas passam. Então, invista na área de alimentação, adquirindo o quê? Ainda hoje, uma modeladora, mais uma maceira portátil de 5 quilos da linha Black Inox, as melhores do mercado, e fature alto, fature muito, produzindo e vendendo, olha só, todas essas delícias em vários tamanhos e formatos. E para isso é muito fácil. Basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto! Que o resto a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura. Fatura alto, simples assim. Afinal, né, gente? Onde tem festa tem o quê? Tem dinheiro. Então ligue já, 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Grátis fretes para todo o Brasil, mais uma fritadeira elétrica e um kit exclusivo de brindes. Mas para isso... tem que ligar! Ligue agora! 0800 666 0000 e tenha o seu próprio negócio. Compacta Print! Quem tem, tá bem! Vem! Gabriela do céu, eu não quero voltar com o assunto fome nesse programa. Não, porque você já tá espirrando de falar. Nossa, eu tô chorando, gente. Olha isso daqui. Bom, entendendo as doenças respiratórias, eu quero fazer a pergunta do milhão, doutora. Por favor, me ajude nessa resposta. Eu comentei com vocês que minha pequena teve alguns conflitos aí, sei que ela é uma bebê chiadora, mas eu também tive episódios de pneumonia. E desde que sou criança, não tenho em casa carpete, cortina e uma série de coisas que acumulam ácaros. É real isso? Eu realmente não posso ter? Isso pode desencadear em qualquer época do ano uma crise alérgica? Sim, e eu sou alergista também, e é um assunto que eu falo muito, né? Sobre o controle ambiental. Que é isso, né? A gente tirar as coisas que podem grudar mesmo os ácaros, que ficam na poeira, né? Eles ficam lá, suspensão. Então, assim, se a gente tira as coisas onde o ácaro gosta de morar, que normalmente são coisas mais quentinhas, assim, o nosso travesseiro, o nosso colchão. Então, colocar a capa no colchão, no travesseiro, tirar a cortina, porque a cortina realmente é um lugar onde eles gostam de ficar, porque não mexe muito, né? Tapete e tudo mais. Eu sempre falo pros pacientes, minha casa não dá pra ficar sem cortina. Então, coloca uma fininha, assim, que você consegue lavar toda semana, sabe? E tapete, na verdade, tem que tirar bichinho de pelúcia, tudo isso, assim, porque, de fato, vai ocasionar as crises. E, por exemplo, quem tem rinite e asma, começa com uma rinite, pode desenvolver uma asma. E aí, isso daí vai virando uma bola de neve, né? Sim, é uma inflamação que, se ela não for cortada pela raiz, ela pode acumular outras doenças, exatamente. Né? Imagina se eu consigo ter tapete ou carpete. Não dá, em casa não tem nada, gente. Não tem como ter carpete ou cortina. Olha só, a Elisete, ela reiterou outra pergunta aqui pra gente, bem bacana. Pra Ana Paula, até quantas vezes a gente pode fazer lavagem nasal?
Deve ser por dia, no caso, né? A gente precisa pensar assim, se é uma criança que está estável, não está com nenhum quadro respiratório, fazer aí 2 vezes ao dia, ok. Mas se é uma criança que está diante de um quadro respiratório e esse quadro cursa com acúmulo de secreção, é importante a gente fazer mais vezes ao dia. Então, assim, 3 a 4 vezes no dia. E uma dúvida que é muito frequente, né? Mas quantas vezes eu vou jogar o soro na mesma narina? Enquanto tiver saindo secreção, a gente precisa continuar fazendo essa lavagem. À medida com que a gente lavou, essa secreção diminuiu, aí a gente cessa, espera espaçar um período e a gente retorna com a lavagem novamente. Lembrando que é soro, não é água, né, que a gente aplica. Eu já vi gente colocando água da pia. Não, soro fisiológico, né, 0,9%. Esse soro, ele pode ser temperatura ambiente ou aquecido, né, é um sorinho morno. Por quê? Porque a gente precisa pensar que essa secreção ela tá ali acumulada e que ela tá difícil de ser eliminada. Então, quando a gente usa um sorinho mais morno, nós vamos mexer com a estrutura desse muco, né? E aí vai facilitar a saída, além do que é bem mais confortável para as crianças. E uma coisa importante de se falar também é que quanto antes a gente começa a ter esse hábito de lavagem nasal, menos briga em casa, porque a gente sabe, né, que na idade de 1, 2 anos a criança não quer nem saber de lavar o nariz. Então, assim, desde bebezinho já ter esse hábito. Por exemplo, a minha filha tem 2 anos e 8 meses. Ela faz sozinha já. Ela pega ou a seringuinha ou a garrafinha e já vai lá e faz. Porque também só deixa se ela estiver fazendo sozinha, né? Sim, então, assim, é uma coisa que é hábito mesmo. É como escovar construção, né? Então, a gente vai fazendo todo dia. Óbvio que tem dia que não é tão legal, mas é necessário. Eu sei que é um aviso de gripe, de algum quadro mais alérgico, catarro e o muco nas vias aéreas, mas pode ser que essa criança tem muco e precisa de fisiorrespiratória na região do peito e não tá aqui em cima, e não tá com o nariz escorrendo, não tá incomodada com isso? Sim, pode, né? Por exemplo, pensando numa bronquiolite, numa pneumonia, essa inflamação ela vai se manifestar nos bronquíolos, no caso da bronquiolite, ou nos pulmões propriamente dito, né? Na região onde a gente faz as trocas gasosas. Então, esse catarro vai gerar uma inflamação e ele vai estar na parte pulmonar. E a fisioterapia respiratória, ela vai auxiliar, né, nessa parte dos sintomas. Então, a gente vai trabalhar a parte de drenagem desse muco, né, para facilitar essa retirada. Através de manobras, através de parte mais lúdica, se essa criança for maior. Então, a gente consegue fazer através de brincadeiras com que ela permita que esse catarro seja expectorado. Agora minha pergunta vai ser para as duas, porque a gente precisa de uma alternativa e uma solução dentro de casa. Tem alguma coisa que a gente possa prevenir no dia a dia, tirando a lavagem? Algo que a gente possa enquadrar ali, encaixar no nosso... Olha, a gente sabe que a prevenção é a melhor coisa. Antes de se instalar um quadro, a gente precisa prevenir. A prevenção a gente aprendeu muito na pandemia, né? Então, assim, lavagem nasal, a lavagem nasal que a gente tinha falado, mas a lavagem das mãos, a higienização das mãos, das coisas que tem contato, né? Tanto com a família quanto com a criança. Hidratação, muita hidratação, tanto água, né? Mais crianças que mamam no peito, muito leite do peito, muito TT, livre demanda, que ajuda bastante até na imunidade da própria criança, que já é baixa até os 2 anos de vida, né? E, assim, são os cuidados que a gente sabe de prevenção mesmo. Sim, mas aquelas máquinas que acabaram inventando, liberação de ozônio, umidificador, a gente falou do umidificador, mas acaba ajudando em alguma coisa ou realmente é só para vender? Bom, o umidificador, ele ajuda à medida que a gente deixa o ambiente menos seco. Mas, como a Ana falou, a gente tem que ter um controle, porque umidade demais também é ruim. Proliferação de fungo, isso também pode gerar... Existem pneumonias por fungo, por exemplo. Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso. Tem uns, assim, que vão prevenir rinite. Assim, são coisas novas que estão entrando aí, mas os estudos não são tão robustos pra gente indicar, assim, sabe? Sim. E supondo que eu sou uma mamãe
como se eu não fosse. Estou assistindo Chega Mais Vale e assim, eu dou vitaminas, cuido da saúde dos meus filhos, lavo as mãos. A chegada do outono é um alerta para eu intensificar esses cuidados, para eu prestar mais atenção. Se eu faltei algum dia ou outro, se eu pulei, é hora de realmente cuidar da saúde deles para não estimular, né? E não abrir as portas para essas doenças respiratórias. Eu costumo dizer que a gente tem a época da sazonalidade das doenças respiratórias, que é começando o outono, né? E esse ano começou cada vez mais cedo isso. Então, a procura por fisioterapia respiratória, ela já veio há um mês atrás. E a gente ainda nem estava no outono. Então, essa época é uma época de alerta, é uma época de se preocupar na exposição das crianças dos lugares mais aglomerados. E sim, tomar muito cuidado com essa higiene. Até porque essas crianças vão pro chão, elas põem a mão nas superfícies. Então, é difícil esse controle, mas o que a gente conseguir fazer de cuidado para essas crianças é muito importante. A gente acaba ficando doido, mas a escola também... Tadinhos, gente. Bom, eu quero agradecer muito vocês por terem vindo. Foi um prazer conhecê-las, esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores e nossas também, né, Gui? Com certeza. A produção vai colocar o Instagram da doutora Natália, da Ana Paula Martins.fisio. Ó, na hora, hein? Não teve nem delay, produção. Muito obrigado, meninas. Eu que agradeço. Acabou, Gabriela. Estamos à disposição. A gente passa rápido, né? Quando a gente se diverte por aqui. Lembrando vocês que não deu tempo de ficar maduro. Você não? Eu já nasci madura. Nossas redes sociais estão aí para serem seguidas. O Chega Mais Vale é o nosso Instagram do programa e tem também os Instagrams pessoais. O meu é Gabriela.Abravanel e do nosso apresentador Gui Galazzo, tudo junto. A gente adora ter a companhia de vocês por lá, já que aqui o nosso tempo é tão curto, 1 hora por dia passa muito rápido, mas a gente se despede para voltar amanhã. Com certeza, um grande beijo no coração de todo mundo. Eu espero que amanhã seja um dia tão gostoso como hoje, até porque amanhã, quarta-feira, tem fofoca e é um dia que eu não tenho rinite, sinusite, eu fico muito Tem esporte também. A gente se encontra amanhã aqui no nosso Chega Mais Vale. Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente, pelo carinho e audiência. Deus abençoe vocês. Tchau. I'll do everything I can to help.